E hoje estamos aqui novamente com Adriano Passarelli. Quanto tempo depois? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado você pelo convite. Eu já tinha falado que a gente ia gravar de novo. Tinha, verdade, tinha. A gente já estava combinado. Mas precisavam algumas coisas acontecer, né? Pois é, pois é. E aconteceram. Ainda bem, ainda bem. Bem-vindo de volta, cara. Uma honra ter Obrigado, você aqui imagina, novamente. Imagina, Você sabe minha. que o Bruno fala que você é o herói dele, né? Que bom, eu agradeço. Exagero, mas... Cara, antes de começar, como vocês sabem, o podcast é apoiado pela Cellar há, posso dizer, muitos anos, desde que começamos. E o episódio de hoje é patrocinado pelo Clube Cellar Selections Descoberta, que é para quem quer se descobrir no mundo do vinho e não tem lugar melhor do que no Clube Cellar Selection, porque você descobre coisas que você não descobriria sozinho. Então, querido Adriano, hoje eu estou te servindo o rótulo da Cellar, que é um Grenache espanhol. Bela cor. Bela cor, né? E antes que vocês falem que tá gelado demais, sim, está gelado, porque eu gosto desse vinho mais gelado mesmo. Então, saúde, Adriano. Saúde. A casa é sua, sempre. Obrigado. Quando você quiser. Fala, cara, quero falar sobre tal. A gente grava. Beleza, combinado. Fechou? Muito obrigado. Ao longo do episódio eu vou falar um pouco sobre o Clube Cellar Selection e hoje eu tô inaugurando os meus flashcards. Agora eu tô igual o Faustão. Sim. Adriano, quando você veio aqui, a gente tava com o glossário, Exatamente. que na verdade era um pré-livro. Tipo um spin-off do livro. Por que o glossário veio antes do livro? A gente pode ter falado disso... Putz, Mas eu... não sei responder. Na verdade, aconteceu assim. Esse é o que eu provavelmente devo ter falado lá na época, que eu venho... Esse livro é algo que eu venho juntando material que eu venho escrevendo há anos e anos e anos, e já escrevi na internet, escrevi em artigos da revista Pulso. E como qualquer livro, mais ou menos, com conteúdo técnico, tinha que ter um glossário. Aliás, é quase normal que um livro sobre relojoaria tenha algum tipo de glossário. Ao final do livro. Sim. Mas eu comecei a colocar termos, e como eu sou meio nerd, meio obcecado com essas coisas, eu comecei a falar, não, falta isso, e falta isso, e falta isso. A hora que eu fui ver, tinham 30 páginas de glossário. Putz, normalmente um livro é 5% do livro, não pode ser uma quantidade gigantesca só de glossário. Eu falei, putz, mas se eu encurtar isso aqui vai ficar incompleto demais. Só que se eu começar a colocar muita coisa, fica grande demais, fica incompatível, fica desproporcional pro livro. Eu me dei um estalo, eu falei, pô, por que não fazer um glossário separado, que além da vantagem de ser um produto separado, e com a vantagem de que eu consigo colocar ilustrações e tudo mais. E aí eu brequei isso daqui, isso tá fazendo praticamente 2 anos, eu brequei isso que vim escrevendo anos e anos e anos e anos, e falei, deixa eu concentrar no glossário. E aí em poucos meses eu aumentei o glossário que tinha originalmente 80 verbetes, foi para 200, 300 e terminou com 450 e poucos verbetes. Eu falei, bom, então fiz um produto completo, mas eu tive que focar nele uma coisa por vez. E aí quando eu lancei, fiz a tradução dele para o inglês também, então ele é vendido na Amazon. Aí retomei com isso daqui. Faltava muito pouco, mas é aqueles 5% finais que... E você... Eu lembro que a gente conversou na época... deve ter mais ou menos um ano, né? Por volta de um ano, acredito que sim. Aí eu falei assim, cara, você vai ter que atualizar. Aí eu lembro que eu li. Tá anotado. Aí eu mandei pra você, falei, cara, eu não achei isso, inclui lá. Vai. Então, já daqui a pouco já vai ter uma... Tá na lista. Se uma não me 2.0. engano, uma coisa que foi que você falou? Eu acho, não sei se foi do Bioceramic. Cara... Eu sei que tá anotado. O Bioceramic entrou até em outras reimpressões, mas tá tudo anotado. Na verdade, tem um monte de termos que estão lá anotados para uma segunda edição, né? Eu mandei aqui, ó. Eu lembro que tá anotado. Eu memorizei todas as sugestões que tem.
Bom, depois quando eu fui checar o próprio livro aqui, eu vi, puta, eu poderia ter colocado mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mas vai crescer. Pô, eu não lembro, eu te mandei, não lembro se eu te liguei pra falar. Pode ser. A Foi algo assim. Bioceramic é uma, né? É, eu acho que foi algo assim que a gente falou. Porque Mas termos. Eu lembro que termos de Rolex você botou quase todos, né? Tirando quase o todos. do movimento novo. O Dynapulse, que não deu nem tempo de putz, não tive nem, assim, não tive tempo de estudar ele profundamente, pelo menos não como eu fiz com, sei lá, com o escapamento coaxial, que eu falo no livro, e como eu falo do Chronergy também, que é o escapamento que já está em linha há alguns anos na Rolex. Então era cedo até para eu adicionar, mas tá na mira aí. Qual que é o nome? É 7135, né? O calibre? 7130 ou 7135? Acho que é algo Vamos assim. confirmar só pra gente não. Sim. Devia ter trazido ele. Mas Eu ainda não vi nenhum ao vivo daquele. Mentira. Não, ao vivo nunca vi nenhum. Puta que pariu. Rolex. Dynapulse, né? Uhum. Acho que é 7135. Também acho. 7135. 35. O 30, eu acho que ele é sem o Dynapulse. Ele tem só no movimento 25 patentes. Por volta disso, E no relógio inteiro tem 31. A Rolex é cheia dessas, né? A Rolex, não sei se a gente já comentou, mas algum dos seus entrevistados, tipo, Flávio Maia deve ter falado. Cara, se você entrar no site do Bureau de Patentes Europeias e digitar Rolex, vai aparecer muitas patentes. Isso fora as que não estão no nome da Rolex, mas estão no nome de engenheiros da Rolex. Então o nome da Rolex está meio perdido lá no meio. A quantidade de coisas. A Rolex tem praticamente tudo. Tem patente de turbilhão, tem patente de tudo quanto é complicação que você imagina. Tem. Que loucura. Tem tudo quanto é tipo de. Só que ela não traz isso para produção. Algumas poucas dessas patentes que acabam vindo para produção em linha. O Chronergy aliás, bastante parte do que eu falo sobre o escapamento Chronergy, que é o escapamento padrão hoje da Rolex, eu extraí da própria patente deles. E o novo Dynapulse é a mesma coisa. Isso são... Para quem está em casa, explique o escapamento. Tá. O escapamento tem esse nome porque o trabalho dele é deixar escapar uma roda que está funcionando numa certa velocidade, então ela breca e escapa, ela deixa escapar. É como se fosse um freio. Exato. Libera o freio, libera o freio. Exatamente. Que é o que dá o tic-tac. Que o tic-tac. Basicamente, a máquina do relógio com a sua corda é que nem brinquedinhos. Pelo menos quando eu era criança ainda existiam brinquedinhos a corda. Que você colocava, dava uma corda e punha o trenzinho lá e o trenzinho andava. Ou então aqueles carrinhos que você puxava para trás. Aquilo ali é propelido por uma corda. Quando você puxa o carrinho para trás, a corda carrega. Só que quando você solta, o que acontece? Descarrega toda de uma vez e dura 3 segundos. Que é o que acontece quando... A gente acabou de fazer o Watchmaking Class da IWC, que é quando você tira a âncora, ele solta a corda de uma vez. Exatamente. Esse é o perfeito exemplo. A âncora é que não deixa fazer com que isso descarregue de uma vez só. E o que ela faz? Ela breca e libera. Breca e libera a roda de escapamento. E com que velocidade? A velocidade que é controlada pelo balanço. Então aquele vai e volta do balanço e aquela fina equilíbrio entre o peso do balanço e a elasticidade da espiral é que controla a velocidade com que o escapamento vai bloquear, escapar, bloquear, escapar, bloquear, escapar. E é o que faz o barulhinho do tic-tac. É literalmente o impacto dos dentes da roda de escape contra os rubizinhos da âncora. E esse escape é especial por quê? O novo? Ele trabalha, a proposta dele, ele tem até uma discussão se ele é um escapamento que a gente chama de natural. Escapamento natural, a interpretação, a grosso modo, é um escapamento que, se todo o trem de rodagem, desde a corda, ele fosse em contato direto com o balanço, que é o órgão regulador. O escapamento tradicional, como eu expliquei, como a gente falou aqui de maneira bem simplificada, ele usa a âncora como intermediário para dar impulso e bloquear.
Um escapamento natural, a princípio, ele não utilizaria uma âncora, mas o sistema da Rolex, o Dynapulse, usa uma peça que não é bem uma âncora, mas tem um intermediário ali para transmitir o impulso para o balanço. A diferença é que, ao invés de você ter uma roda sendo brecada e recebendo impulso diretamente, você tem duas rodas em contato e são elas que transmitem parte do impulso. Essa transferência de energia é dada de uma maneira com mínimo atrito. Então, em teoria, você tem uma eficiência muito maior. E você consegue trabalhar com frequências muito mais altas. Tanto é que ele funciona a 5 Hz ou 36 mil alternâncias, que já é considerada uma alternância alta. Na verdade, a grande proposta dele é que ele permite até frequências mais altas que isso. Então, além dele permitir isso, ele tem pouco impacto, então você tem pouca dispersão de energia. E ele é bem pouco dependente da lubrificação. Eu acho que a Rolex usa um tipo de lubrificação ali, mas é mais ou menos o que acontece, só a título de analogia, falando sobre lubrificação, com o que acontece com o escapamento coaxial da Omega. Ele usa lubrificação por outras razões, mas não é para vencer o atrito. Existe uma questão de não formar óxidos e tudo mais, até comento isso no livro, mas ele é pouco dependente disso. Então, uma das vantagens é ele ter uma performance mais duradoura, ou pelo menos que a performance, o desempenho dele seja mais estável entre uma revisão e outra, tá? Entre uma manutenção e outra. Ou seja, a gente tava falando aqui antes de começar do 1601, que foi o relógio que eu mandei lá pra fazer uma revisãozinha, que é um relógio de 1969, pelo que eu pesquisei ali do número de série. Sim. Que são tanques. Tipo, o relógio Totalmente. não quebra. Não quebra. Foi lá, falou, o que faltava? Cara, nada. Tipo, revisãozinha... Isso é normal. Bunda, tipo... Limpa, lubrifica, monta. É muito raro isso precisar de peça. Precisa ter acontecido, olha, esse tipo de mecanismo, acontecer alguma coisa, precisar de troca de peça por desgaste natural, difícil. Olha, é muito difícil. Mesmo se a máquina for muito negligenciada. Normalmente a gente só precisa trocar de peças nesse tipo de mecanismo e até certa medida dá para dizer a mesma coisa para mecanismos dessa época, como o Omega, como o Longines, que a não ser que entre água ou que algum técnico fez alguma coisa desastrosa, você não vai trocar peça, cara. É muito difícil. Muito difícil. É muito robusto. O único que eu quase chegou a quebrar era um que minha mãe deu pro meu pai, um 34mm Precision. Tá. Que não é automático. Corda manual. E foi... Mesmo foi assim. que... Acho que foi lá no Watchtime, pode ter sido. Acho que foi lá no Coelho Velton. Falou, cara, tava quase... Mas eu imagino que nunca deve ter passado por uma revisão. Porque deve ser de 85. Não é raro que nunca tenha passado. Já vi muito, até no período que eu tive ali nos Estados Unidos, tem muito Rolex lá. Putz, fiz Rolex lá que eu acredito. Você ficou um tempo lá. Fiquei um tempinho lá na unidade. Não posso esquecer. Não posso esquecer de falar disso. E aí você vem com uma Rolex lançando um negócio desse que ainda... Sim. Óbvio, né? A gente tá comparando 1601, que é antigo, com que é muito novo. E no meio do caminho teve um monte de... Sim. E o Flávio, abraço Flávio Relógios Mecânicos, fala assim, cara, eu tenho certeza que esse movimento vai dar problema. O Flávio, nesse sentido, ele é um pessimista nato, né? Mas... Pode acontecer. Na verdade, eu não diria com certeza. A Rolex, cara... Eu sei que ele até citou como exemplo. Mas a Rolex já deu pau nisso. Mas, cara, eu que vejo com tantas marcas perto do que dá pau, assim, que dá problemas, é pouco. Tá? Então, assim, é difícil prever. Eu não tenho... Eu arriscaria até um palpite. Eu não acho que essas peças do Dynapulse vão dar problemas. Mas como todo o calibre é novo, pode ser que dê pau assim, num negócio do calendário, que não tem nada a ver com o Dynapulse. Mas ele é uma ele é um spin-off, entre muitas aspas, do 7130. Exatamente. Que era o que tava no
1908. Exatamente. Que foi o primeiro caseback, Transparente. open caseback, né? Safira é. e tal. Para fazer só um adendozinho, a Omega já tinha usado fundos. A Rolex já tinha usado fundos transparentes nos Cellini. Por um curto período. Aqueles Cellini's que, inclusive. Fase da Lua? Não lembro se eles tinham fase da Lua, mas que os mostradores tinham o mesmo acabamento das máquinas. Mas aí estamos falando de uma coisa. Mas não é coisa muito antiga, é no de 2000 e pouquinho. Porque eu lembro que. Aí veio o Daytona, o Platona, né? Com o novo caseback transparente, que é outro movimento. Sim. Mas, cara, um movimento lindo. Não, é lindo. Todos os Rolex. E aí tem uma coisa curiosa da Rolex. A Rolex sempre teve mecanismos lindos. Eu, no meu Instagram, tenho foto, inclusive, de um calibre, eu acho que era um A236. Que, porra, isso daí é da década de 50. O mecanismo é lindo. É lindo e não era feito para ser mostrado, porque a tampa era fechada. Sempre foi. Todos os calibres da Rolex são muito bonitos. Você diria que é o básico bem feito? Absolutamente. Absolutamente. E esse, na minha opinião, é o grande segredo da Rolex. E digo assim, eles nem são super decorados. Tem uma pequena diferença entre ser bem acabado e bem decorado. O acabamento ele tem uma função exclusivamente técnica. A decoração tem uma função estética, muito embora muitas delas tenham originado como funções técnicas. Por exemplo, alguns acabamentos eles são foscos, porque incomoda muito para o relojoeiro ter que olhar para peças que bate a luz e brilha, e, enfim, coisas desse tipo. Mas, olha que coisa interessante. sim, sim. Peças escovadas, por exemplo, não é só uma questão estética. Cara, é muito doido, porque quando a gente começa, tipo, fazer um relógio, vamos fazer um relógio. Vamos fazer um relógio. Você tem duas opções. Você compra um movimento pronto, Exatamente. que 99% das pessoas fazem. É. Que aí tem os miota lá, que são bons movimentos, mas não são Sim. feitos para serem mostrados. Sim, exatamente. E aí tem a questão do, cara, vamos fazer o nosso movimento. E você começa a entender, tipo, pegar esses detalhes do, cara, ele é fosco para não incomodar o relojoeiro. Ele é o chanfrado tem que ser assim, porque vou inventar alguma coisa aqui. A dispersão da energia do não sei o que tem que seguir, senão o chanfrado vai interromper a vibração. Tipo, mais cara, ou menos umas essa paradas ideia. que são, tipo... As peças escovadas e você não ter peças que saem sem acabamento, ou elas têm função realmente para que não ofusque, incomoda, isso é documentado, ou para que isso diminui a chance de formação de oxidação, tá? Que às vezes em superfícies mais planas, se tiver contato com algo que possa desenvolver oxidação, vai acontecer. Ou, por exemplo, os chanfrados e tudo é para tirar rebarba e não ter chance daquelas rebarbas soltarem e irem parar. E, por exemplo, Côte de Geneve, a ideia daquilo é tentar segurar a poeira. Se a poeira cair ali, ela fica presa, ela não sai correndo pelo mecanismo, e enfim. Então, um monte das decorações surgiram como recursos técnicos. Aí você fala assim, automatiza aí, bota uma máquina pra fazer. Caralho, qual é o nome daquela técnica? O guilhoché. Aí lá na Jajá Lecoultre o cara falou, cara, não dá pra ser automatizado, porque depende do input do cara que tá fazendo. Do ângulo, não sei o que lá. E se a máquina fizer, não vai refletir a luz do jeito que o cara fazendo na mão. Cara, é muito do caralho. Essas são as coisinhas que deixam a gente... E o que a gente estava falando da Rolex, o interessante é que, considerando-se que não são mecanismos que não eram projetados para serem mostrados, eles são muito bonitos, muito bem feitos. E com certos cuidados, por exemplo, se você pegar desde sempre os mecanismos, por exemplo, parafusos. Parafuso não é algo que, a rigor, precise ter acabamento. Mas se você fizer um black polishing na cabeça dele, aquele polido perfeito, você reduz a chance da formação de oxidação. Essa é uma das questões. E a Rolex, por exemplo, faz isso em todos os parafusos, mesmo os parafusos que ficam embaixo do calendário, que nunca ninguém vai ver.
Mas todos são assim, isso é padrão, mesmo que você não veja. Coisa que muitas marcas ao longo dos anos foram deixando e falando, não, parafuso polido só vai na parte que você vê. O resto que você não vê é o parafuso sem acabamento. É coisas da indústria, mas a Rolex não faz assim. Ela sempre teve esse Cara, um cuidado. parafuso de um relógio, eu garanto pra vocês que é uma coisa bem pequena pra fazer Pois é. um acabamento. Pois é. Cara, voltando pro livro. Você então terminou o glossário, Uhum, lançou o glossário, exato. foi bom? Foi. Como é que foi? Hoje faz praticamente cerca de 2 anos. No total, incluindo até as cópias em inglês, um pouco mais de 1.500 cópias. Legal, hein? É, Pra uma coisa tão nichada assim. sim. Diria que todo mundo que gosta de relógio Sim, tem que ter um negócio desse. tem que Um ter. livro Tem desse. que ter. E o novo livro, considerando que tem um mês e pouquinho, já passei das 250 cópias, então. Tá um caminho bom, foi surpreendente. Porque aí, às vezes, o cara sente necessidade de comprar o glossário por causa do livro. Exatamente. E vice-versa. Vice-versa. Todo mundo que teve o glossário, praticamente todo mundo, falou: olha, quando sair o próximo, já reservo o meu. Não quero nem saber do que é. E que bom, porque gostaram do glossário e estavam esperando ansiosamente o livro, que, afinal de contas, deu origem a ele. É um livro diferente, obviamente. Aliás, esse aqui, obviamente, é teu. Ah, não, cara. Claro, eu queria não, comprar, óbvio, pô. Não. Tá assinado. Então. Tá. Tem Então, uma eu tenho já dedicatória pra 2 você aqui. cópias com dedicatória. É. E é pra E quem tá não vendendo conhece, na né? Amazon. Não, na verdade, eu tô vendendo. A Amazon é ruim, porque o problema da Amazon é o seguinte: a Amazon, ele é. Tal como o glossário, ele é feito totalmente independente, não tem editora nem nada, Que é o clube de autores. pelo clube de autores. Então, é o mesmo sistema, é impressão sob demanda. E o que acontece é que a Amazon no Brasil não tem impressão sob demanda. Então, mas eu tenho o livro na Amazon também lá. Esse aqui não está na Amazon ainda, porque precisa de uma pequena diagramação, porque na verdade é toda diagramação por Estados Unidos. Parece bobagem, mas no Brasil os livros são 23 por 16 centímetros e o formato americano é 9 por 6 polegadas. Dá uma diferencinha, só que muda a margem, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Aí o arquivo fica... Todos os lados tem que refazer. Então ele ainda vai para a Amazon, vai ter versão e-book também, mas para quem quiser, recomendo que compre aqui no Brasil, no Clube de Autores. O link vai estar na descrição, obviamente. Vai estar na descrição. Os 2 livros estão lá, Urologia também. Tem esse aqui, a versão capa dura, mais luxuosa, com papel couché 150 gramas, mas tem ele também na versãozinha mais simples, que é capa comum, com papel couché 90 gramas também, mas exatamente o mesmo conteúdo. A vantagem lá no Clube de Autores, eles parcelam 12 vezes sem juros, então não tem desculpa então para não adquirir. E cara, na verdade isso é um catado, né? Eu falo aqui sobre a ideia, eu tentei fazer com que fosse um condensado do que eu acho que tudo que um entusiasta de relógios precisa saber para estar mais ou menos bem direcionado, poder conversar sobre relógios num nível melhor, entender melhor para fazer escolhas mais conscientes também. De escolhas que você diz de Compras de relógio, e até talvez moldar o seu gosto, não que direcione para nenhum tipo de gosto, mas ter um pouco mais de consciência do que vem dentro daquilo que você gosta, daquilo que você... E até conhecer melhor aquilo que você já tem, entendeu? Sinto, às vezes, também uma carência... Não que eu acho que seja uma necessidade, mas muita gente tem coisas que elas não têm noção do quão legais elas são. Sim. Elas não têm noção Não tem. de quão fantástico é aquilo ali. Ou quão ruim é também. Ou quão ruim é verdade. Sim, sim. Não, olha, mas tem. Eu trabalho com isso todo dia. A indústria tem coisas aí que não valem o que... Óbvio que eu não falo nomes nem marcas. Mas tem. A última vez que eu falei nomes e marcas, meu amigo, tem 800 comentários lá de hate. Não, ainda mais é perfeito pra fazer um corte e te arrebentar. Não, eu não falo. Em off eu falo. Mas quem sabe, sabe. Mas não, mas tem, infelizmente tem. Inclusive, tem um pouco do gancho disso que a gente tava falando. O teu Rolex, com essa idade toda, não precisa de nenhuma peça. Agora, cara, um monte de relógio moderno, porra, em 10 anos, vai pra revisão, você troca um saco de peças. Não duram. E então... tem, inclusive, agora que tá
com essas marcas mais independentes, que às vezes eles projetam uma coisa, isso é óbvio, né? Um caso, algumas coisas muito específicas, Uhum. que às vezes nem os caras sabem como resolver. Não, Que eu sei de história sim. assim, que tipo, Sim, o cara exato. comprou, deu tal problema. Puta, cara, eu não sei Não resolver isso sei, não. Porque basicamente o cara comprou um projeto pronto, desenvolveu um pouquinho, colocou a marca dele lá, mas ele não tem controle de nada do que tem. Tecnicamente ele não sabe o que é. Então isso é... Enfim, você conhecer melhor acho que ajuda a selecionar melhor as suas escolhas. Não que se deva escolher com isso, mas aqui pelo menos assim eu trago são o relógio o livro é dividido em 8 capítulos. Primeiro capítulo é um básico sobre astronomia, a relação entre o homem e a medição do tempo. Eu acho que é uma introdução que É legal, precisa é ter, legal. ainda mais considerando que assim, de novo, pô, não existe livro em português no Brasil há 50 anos. Eu sou o primeiro, é o único material que tem escrito aqui no Brasil sobre isso. Então tem que ter um básico, um super beabá, que é importante entender. Foi o que você falou. Se é um livro para o entusiasta Uhum, se munir de informações para exato. poder conversar de igual para igual com. Óbvio, você pode saber menos que por exemplo, eu aqui com você, mas a gente consegue conversar de igual para Sim, igual. sim, E sim. eu tento trazer as informações de você, né? Aham, claro. Mas você tem que falar disso, Sim, da é. introdução ao tempo. Sim, é o essencial. Até porque dificulta o entendimento de outras várias coisas, dependem de você entender essas relações e a maneira como é feito. Então eu tento fazer de uma maneira um caminho que tem uma ordem, e aí eu explico, começo a falar sobre o relógio mecânico desde os mais primitivos e como eles se desenvolveram até chegar no relógio do pulso, do relógio de pulso. Óbvio que nenhum assunto está super esgotado, porque eu até falo no prefácio, todos os assuntos tratados aqui renderiam um livro inteiro desse mesmo tamanho. Então, lógico, é de uma maneira condensada, mas eu trago de uma boa medida ali um contexto histórico e como o relógio e a relação entre o homem e o tempo chegou nisso, no foco que é o relógio de pulso, que é basicamente o que a gente mais coleciona hoje. Por mais que tenha gente que colecione relógio de pulso, de parede e tal, mas a gente tá. Assim, o foco da relojoaria hoje é o relógio de pulso. E aí explico sobre o funcionamento do relógio mecânico de uma maneira primeiro inicial, depois de maneira mais profunda. Para quem quiser, então dá para seguir um ritmo aí, se quiser se aprofundar mais, tem aqui. Falo sobre um capítulo muito legal sobre materiais, tá? Os materiais que os relógios são construídos, isso é uma fonte de dúvida. Tem gente que não sabe exatamente o que é a cerâmica, do que é feita, qual a diferença, qual a vantagem do titânio, por que tem dois tipos de titânio, pelo menos dois tipos de titânio, do que são feitos os vidros, como é feita uma safira, o que a safira aguenta, então tem bastante material sobre isso que eu não conheço em nenhum outro livro. Tem um capítulo onde eu falo sobre relógios a quartzo, então é uma coisa que tem gente que eu não critico, mas eu entendo que o relógio a quartzo ele tenha uma pecha de um produto inferior ou eu entendo que ele é barato Eu e tô tudo fazendo umas mais. anotações aqui para não Sim, interromper o seu sim. storytelling do livro, Aham. e aí depois a gente entra nesses assuntos, Legal. tá? Mas até eu comentei hoje mesmo, comentei com um influenciador, com vários deles eu falei hoje num evento que teve, e eu falei, olha, eu fiquei particularmente orgulhoso desse capítulo sobre relógios a quartzo, porque a história do relógio a quartzo, apesar de mais curta, é muito interessante e envolve um nível de ciência ali também altíssimo, cara, é bem interessante. Eu acho que quem lê isso daqui vai mudar. Não estou falando que alguém deve escolher relógio quartzo no lugar de relógio mecânico, porque São nem coisas eu escolho. completamente São diferentes. coisas diferentes, mas que é interessante, é legal e tem relógios a quartzo que são legais. Nem todos são uma coisa completamente banal e descartável, tem uma puta tecnologia ali. Falo sobre cronógrafos também, bem, um capítulo inteiro sobre cronógrafos, explicando Caramba. qual a diferença entre roda de colunas e o came, embreagem vertical, embreagem horizontal, coisas que
E eu peguei justamente esse assunto porque, assim, a publicidade explora isso, mas não fala o que é. Ah, você pega um catálogo e diz, não, o nosso cronógrafo usa roda de colunas. E o que que é? Vai Qual a explicar vantagem? pro cara. Por que que é bom, por que que não é, qual a diferença e o que é, como funciona. Tem tudo isso daqui. E um capítulo sobre resistência à água, que também não conheço outros livros que falem sobre isso, onde eu desvendo vários mitos também, que ao longo da história aí foram sendo desvendados. Então, o que pode e o que não pode se fazer com o relógio, quais os limites, o que que exatamente a resistência à água declarada significa, o que você pode ou não fazer com o relógio. E um último capítulo onde eu falo sobre, na falta de algo específico, eu falo sobre coisas importantes que todo mundo tem que saber. Então eu explico sobre o Swiss Made, explico sobre quem fabrica o que de maneira genérica na Suíça, para as pessoas entenderem que a produção de relógios ela é super horizontalizada, ela não é uma coisa verticalizada. Isso é histórico na Suíça. Falo sobre... Pode falar. Sim. Falo sobre cronômetros, COSC, como é feito, qual a importância disso. Falo sobre o METAS, que é uma nova certificação que vai além da certificação de cronômetro. Que é COSC, né? Além do COSC, que testa só o mecanismo, o METAS testa o relógio inteiro. Então é uma coisa que as marcas provavelmente vão começar a usar mais e mais. Isso está tudo explicadinho aqui. Fala um pouco sobre manutenção, desgaste, cuidados importantes. Então acho que está bem recheado do que... Tentei fazer o que eu acho que dá para... Quem lê esse livro inteiro vai... Então ele é um livro patamar feito... Melhor. O glossário, obviamente, você pode ler, tipo... Mas é mais um livro de consulta. Exatamente. Pelo menos para mim. Esse aí a gente pode... Ler do começo ao fim. A quantidade de... Ele deve ter um pouco mais do que o triplo do texto, de quantidade de texto que tem no glossário. Então, um livro muito mais denso. Mais ou menos a mesma quantidade de páginas, 300 e pouquinhas páginas. Então, é a leitura aí para vários dias. Cara, você começou a falar, eu falei, bom, vou anotar algumas coisas aqui. Uhum. Começando com a gente recebeu uma surra de informação quando a gente foi na Jajá Lecoultre de Atmos. Uhum. Que você falou de relógio de parede, de bolso, por aí vai. E não é que eu nunca assim, é impossível você nunca ligar pro Atmos. Claro. Mas tem uma hora que ele te agarra. Quase entrou um capítulo aqui. Sobre o Atmos? 8, quase... Nesse 8º capítulo de coisas mais que curiosidades você precisa saber, quase entrou sobre o Atmos. Cara, o Atmos é um negócio assim, porque primeiro que ele tem uma variação de formatos. Exato. Tem colaboração com a Hermès, tem colaboração com designer, usa cristal Baccarat, usa não sei o quê. E o Atmos, pra mim, ele é uma coisa fantástica, né? Porque é o relógio que, em tese, dura pra sempre. Sim, não para nunca. Não para nunca. Não para nunca. A gente pegou... Lá eles têm um... Você já chegou aí na manufatura da Jaeger, não? Não. Eu fui, mas eu não entrei na manufatura. Só fui até a recepção. Uma vez que eu passei, não avisei ninguém. Eu fui até Opa, a Telecentier, bati, tudo bem? Os caras ficaram olhando pra mim. Mas... aqui não tem visita, nem no museu, mas de onde você veio? Eu falei, tu vim do Brasil, mas você veio aqui? O que você veio fazer aqui? Não, eu tava passando aí, tive que vir pra Suíça. Eu falei, quero dar uma volta aí. Eles ficaram eles me deram sacolas com catálogos e não sei o que tipo, pedindo desculpa. Desculpa por você ter vindo aqui, a gente não poder fazer, mas pelo menos toma isso aqui. Aliás, eu tomei um susto, foi uma coisa engraçada. Eu fui do outro lado da rua e comecei a tirar foto. Saiu um cara, eu não tinha entrado ainda, saiu um cara de gravata e tudo lá de dentro. Veio, atravessou a rua na minha direção. Aí o cara começou a falar comigo em francês. Eu falei, não, só falo inglês. Aí ele falou... Aí eu achei que ele ia me dar uma dura, ou não pode, não sei o que. Tô acostumado com essas coisas aqui no Brasil, que você não pode... Se você for na Avenida Paulista começar a tirar foto do prédio, sei lá, da Fiesp, vai vir um segurança e falar que não pode, precisa de autorização. Eu sei que ele virou e falou, não... Ou vai vir uma bicicleta, vai te levar. Mais provavelmente, não vai dar nem tempo de tirar foto. Aí ele virou e falou, não, vai lá, atravessa, entra lá, pode entrar, vai lá.
tira foto lá dentro, a recepção é bonita, tem uns quadros, tem não sei o que, umas pinturas. Ele pode ir lá, entra lá, fala com o pessoal lá. Eu, tá bom, obrigado. Aí eu fui, o cara me deu uma força. E isso foi acho que em 2011, 2010. Nossa, 2011. cara, porra. Mas lá dentro da manufatura nunca fui. Aí tem uma área lá só de manutenção de átomos. Sim. No museu tem todos os átomos. Sim. Tem tem o presidenciável, né? Que o governo suíço encomenda da General Electric para presentear presidenciáveis. Exato. E tem lá uma área de manutenção que tem um Atmos lá que é meio desmontado, aí o cara mostra a câmara com gás, você faz uma força danada, ela não mexe, mas você bota na água gelada e faz assim... Encolhe na hora. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Cara, como? Tipo, quem... Olha, é muito simples. Na verdade, é muito simples. É muito simples. Porque o que acontece é que isso que você viu que encolhe é o fole, ele tem uma mistura... Uma sanfona. E o que acontece? Dentro ele tem um líquido... Nossa, eu não vou falar errado para qual é o líquido ácido acético, algo assim. Alguma metila de alguma coisa. Bom, mas no glossário tem. Eu já esqueci o que é. No glossário eu falo, tem uma pequena quantidade que, na verdade, é um líquido extremamente volátil, ou seja, ele passa do estado líquido para o gasoso com pouca variação de temperatura e mais ou menos na temperatura na temperatura ambiente. O que acontece? Quando a temperatura cai, a parte gasosa se condensa e ele encolhe. E se a temperatura sobe um pouquinho e bem pouco, é o suficiente para ele evaporar e o fole fazer isso aqui. Tipo, a cada grau ele já... Isso, 1 grau só de diferença é capaz de... gera um movimento que é capaz de dar corda para 3 dias. E assim, 1 grau Celsius é impossível não variar. Não existe lugar no mundo em que não haja uma variação de 1 grau Celsius em pelo menos um dia, ou em pelo menos 3 dias. E o que acontece? Esse movimento, nada mais o que ele faz é empurrar e dar corda no resto do relógio, que é um relógio relativamente convencional. O que ele faz é, para ele ter uma reserva de marcha bem longa e uma corda comprida, ele tem um pêndulo que funciona bem lentamente, que funciona um balanço, na verdade, não um pêndulo, ele fica pendurado para ter um mínimo de atrito. Ele gira nas 2 direções? Nas 2 direções, Então, bem devagarinho, porque aquilo lá para gastar o mínimo de energia, mas o restante, a maneira como a força caminha é igualzinha de um relógio normal. Tem o escapamento, tem a âncora, tem a roda de escape, tem o próprio balanço que funciona para reduzir atrito, ele fica pendurado por um cordãozinho de... E tem até uma anteninha que fica assim. Exatamente, aquele é o cordãozinho onde ele fica pendurado, ele só recebe um pequeno impulsinho e um tambor de corda. E essa corda, do mesma maneira que o seu relógio automático, quando você faz isso, o rotor gira para um lado e transforma essa energia mecânica, essa energia cinética em energia mecânica que vai girar a corda, o Atmos faz a mesma coisa. Conforme o fole expande e contrai, ele dá corda. Então ele empurra, quando ele expande, eu não me lembro agora se quando ele contrai é que ele dá corda e no outro sentido ele escapa aqui numa catraca, ou se ele dá corda, mas de qualquer maneira não importa. Num dos movimentos dele, ele dá a corda, escapa no outro, dá um pouquinho mais de corda, e assim ele é capaz, uma variaçãozinha de 1 grau, faz um movimento tão amplo no fole que vai carregando a corda e basicamente ele não para nunca. Não para nunca. É muito legal. Você tem que dar uma manutenção. Você já fez manutenção desse? Eu não, mas já vi fazendo bem de perto. Lá na Watchtime? Lá na Watchtime. Ainda não tive a oportunidade de eu mexer no... O ideal é que se tenha um treinamento próprio, não porque ele seja complicado, mas tem alguns ajustes que são peculiaridades. Como um monte de mecanismos tem, mas é muito legal. Aliás, a foto que tem no glossário que eu tenho lá é de um modelo, acho que de 1928, super antigo, que estava em exposição uma vez lá no Museu de La Chaux-de-Fonds. O Museu Internacional? O Museu Internacional. Baita museu. O melhor, o melhor museu. Que, inclusive, eles falam da medição do tempo, né? Exatamente. Desde o... Sim, você sobe lá, fantástico. Velho. Mas o mongoloide aqui começou pelo lado errado. Então eu não entendi nada. Não entendeu porra nenhuma. Entendi porra nenhuma. Aí depois que eu vi, caralho, começa dali. Cara, aí com o Atmos eu comecei a desenvolver um negócio por
relógio de mesa diferente. E eu conheci o da Ulysse Nardin. Uhum. Cara, aquilo ali é legal, hein? É legal demais. Tem corda de 365 dias. 4 zonas de horário, né? Que ele meio que fica num... Ele remete aos cronômetros de marinha, né? Que ficavam É uma inspiração, inclusive. Porque naquele balanço cardânico que a gente a chama. Ulysse Nardin que Sim. é referência em cronômetro de navio, lá no... Sim. Quando não tinha GPS, né? É. Aquele negócio. É muito legal. Eu adoro cronômetros de marinha. Meus livros são cheios de foto disso que eu acho muito legal. Entrando no quartzo agora. Uhum. Eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria dos seus comentários. Tá. Eu vi um daqui que eu vou é capaz até de dar uma polêmica, mas vamos lá. Vamos ver. A polêmica, quando ela é controlada, ela muito me satisfaz. Uhum. Você falou da importância do quartzo, de tecnologia e tal, e acho que a relojoaria, principalmente suíça, só é o que é até hoje porque ela conseguiu, algumas marcas, navegar, porque passaram por um problemão, Sim. mas conseguiram se adaptar e fazer com que o quartzo, não que ele virasse uma coisa de segunda linha, mas Uhum. ele tem o seu propósito. Sim. Porque a relojoaria suíça é basicamente mecânica, tirando a SWAT e tal. Exato. E o quartzo, então, meio que moldou a indústria de hoje, né? Porque ela Sem dúvida criou nenhuma. oportunidades também Sem dúvida. para a indústria suíça. Sem dúvida. Na verdade, E criou a indústria japonesa. o engraçado é assim, eu até vejo às vezes alguns comentários não muito precisos sobre o que se chama de era do quartzo ou crise do quartzo, que na verdade o crise foi crise só para Para a Suíça. só para Suíça. Mas uma das coisas que as pessoas nem todo mundo entendeu, e eu tento explicar isso de uma maneira legal no livro, é o seguinte. Quem desenvolveu até junto e ao mesmo tempo, e desenvolveu muito, foram os próprios suíços. Aqui eu conto a história do desenvolvimento dos mecanismos beta 1, beta 2 e beta 2.1, que chegaram a ser produzidos, foram os primórdios dos relógios suíços a quartzo. Inclusive eu separo aqui a primeira geração de relógios a quartzo sobre a breve história deles na Suíça e no Japão, coisas que ocorreram em paralelo. E uma coisa que eu vejo com alguma frequência, às vezes postam a foto do Seiko Astron, fala, esse foi o relógio que quebrou a indústria. O Seiko Astron não quebrou nada, e ele é um símbolo, mas o Seiko Astron não fez nem cócegas. E outra, aquele relógio era caríssimo. Caríssimo. Aqui no meu livro eu comento, por algumas taxas de conversão que você vai ver, um relógio que custava 10, o equivalente hoje a $10.000. Algo assim. Caramba! Era o preço de um Corolla médio no Japão na mesma época. Então você comprava um Corolla Gostei bem equipado. Porque eu já li era um carro médio, tipo um Corolla, mais ou menos bem equipado. Era o preço de um Seiko Astron. Ele era de ouro, ele era caríssimo, todos os relógios. O mais caro ainda foi um Citizen. O Citizen que funcionava a 4 MHz, era caríssimo, era uma fortuna aquele relógio. E todos os suíços também, primeiros a quartzo, eram caríssimos, equipados com Beta 2.1, eram muito caros. O que promoveu o barateamento não foi nem a indústria exatamente de relógios, mas foi o desenvolvimento da indústria de semicondutores que passaram a produzir chips em quantidades astronômicas e circuitos eletrônicos cada vez menores em quantidades gigantescas, que isso barateou muito. E óbvio, como um relógio a quartzo depende de um circuito eletrônico com microchips, etc., essa tecnologia que barateou e colocou a eletrônica em todo lugar acabou beneficiando os relógios a quartzo, eles acabaram ficando cada vez mais baratos. A indústria suíça, que sempre foi lenta para absorver novidades ou se modificar ou se adaptar, sofre até hoje, na minha opinião, com essa lentidão de perceber que o mundo mudou. Eu vejo na parte de marketing. Exato.
É um exemplo. Isso até hoje isso é discutido. É engraçado. Na época foi a mesma coisa. Uma parte falou: não vamos nos embrenhar nisso daí. Bom, não deu certo, ficaram para trás. E a grande vantagem, correndo um pouco o tempo, é que o que eles faziam de melhor acabou se tornando um negócio assim de luxo, uma proposta de nicho. Hoje, mais ainda, isso é algo que eu vejo acontecer em um monte de coisa. Sei lá, vou dar um exemplo que eu costumo usar. É, é como o vinil, o disco de vinil voltar na moda. Por mais que seja Fotografia fotografia analógica. analógica, não vou nem discutir se é melhor ou pior, mas São assim, estilos. é a mesma coisa. O relógio mecânico ele é pior em tudo praticamente que um relógio a quartzo. Por isso que a gente faz aquela brincadeira. O Casio F91W é o melhor relógio do mundo, porque ele faz tudo muito melhor do que um mecânico que custa $25, sei lá. Eu sou mais do team calculadora. Mas Mas é mesmo, eu imagino que seja mesmo. essa é a lógica. Então, ou então o fato do porquê hoje você vê coisas para quem gosta de guitarra, contrabaixo, etc e tal. Porra, amplificadores valvulados viraram um negócio Macintosh. assim monstruoso. Hoje, inclusive, está uma crise por causa da guerra na Ucrânia, que a maioria das válvulas ainda eram fabricadas boas, eram fabricadas Você gosta de na áudio? Rússia. Um pouquinho. Sou curioso só. Não sou um conhecedor profundo, mas é que tudo que eu vou me meter alguma coisa eu acabo estudando meio Você profundamente. é nerd por natureza. Sou nerd por natureza. Não é só no relógio. Não é só no relógio. Então, a Rússia, que era uma fornecedora das, pelo menos consideradas as melhores válvulas, depois que os Estados Unidos não fabricou mais, a Alemanha não fabricou mais, por causa da guerra pararam de fornecer, e aí todo mundo que tem equipamento de áudio e amplificadores de guitarra e não sei o que, estão loucos, e o preço das válvulas disparou, só tem as da China, que são mais ou menos, não são muito bem equilibradas, enfim, mas virou um mercado, tanto é que teve caras que voltaram a fabricar amplificadores de válvula. Totalmente valvulados, totalmente analógicos e custam uma fortuna. A Macintosh Sim. é a marca. Mas de amplificador, cara, eu não sei qual é a denominação daquele produto que eu avistei, mas tem uma marca que se chama Macintosh, Sim. que tem as... Eu posso estar falando uma grande cagada. De áudio mesmo. Porque amplificador de guitarra são as... Não, é áudio mesmo. Não é amplificador de guitarra, é áudio... áudio... home. Sim, áudio hi-fi. Eu posso estar falando uma merda. Será que não é Amarantes também? Amarantes era... Tem uma que se chama Macintosh. Tá. Que, inclusive, meu grande amigo César vende lá na TAG. Isso virou um negócio... E o relógio mecânico entrou para essa mesma coisa. Ele não é questão de ser melhor ou pior. Ele é até inferior em quase tudo. Em precisão, em praticidade, em custo de manutenção, em preço. Só que virou um nicho. Mas em termos de durabilidade, ele ganha. Sim, ganha. Porque ganha e você consegue dar manutenção praticamente pro resto da vida. Hoje um cara eu abri uma caixinha de perguntas, o cara perguntou um relógio, como é que era? Um relógio que é um investimento pra vida toda. Eu falei, cara, primeiro que eu não compro relógio pra jogar fora. Então assim, o relógio sendo barato ou caro, ele tem que durar a vida toda. Tanto é que os Orient 3 estrelas lá verdade. Década de 70, 80 estão aí. Eu duvido que com manutenção. Tipo, todo mundo tem um avô, um pai, um tio, uma avó, um papagaio, um periquito que tinha um relógio desse e tá com... 40 anos, 50 anos sem passar um óleo. Então assim, pra mim relógio tem que durar pra sempre. Sim. Com o devido cuidado. Sim. E aí que tá a graça pra mim do relógio mecânico. Ele tem o poder de... Não que o quartzo não tenha, né? Mas ele tem um nível de... Porque você fala, porra, um F91, $25... Sim. Você já considera, pô, isso aqui posso estar falando besteira, mas é quase uma coisa descartável. Não, é descartável. Aquilo não se quebrar, não dura pra cacete, mas quase que descartável. Ele é literalmente descartável, não é nem um termo pejorativo, ele é descartável. É descartável. Ele não tem conserto. Se quebrar o display, você não vai abrir aquilo, desmontar, trocar o display. Só que custa $25. Exato, é a proposta dele. Mas o relógio mecânico, óbvio, tem toda aquela... Bom, é uma história gigantesca que você tem condensada ali num pequeno objeto, um objeto que tem um valor agregado enorme, que traz uma história da cultura de alguns povos,
não só dos suíços, mas né, dos ingleses e até dos japoneses, enfim, tem uma história ali, é um pequeno objeto que, puta, é difícil condensar o que significa, né? Mas significa, tanto é que foi o que levou a indústria hoje a ter um momento que vive, hoje não, mas os últimos 30 anos, viveu o momento que vive. Foi esse boom que para eles foram uma crise que virou exatamente o foco do renascimento do que eles sabem fazer de melhor, uma das indústrias que é histórica para a Suíça. O que eu anotei aqui que você tá falando que vai ser polêmico é o FPJ Elegante? Não, esse eu acho fantástico. É o Spring Drive. É. Mas é que como o Spring Drive ele é considerado um híbrido, né? Vamos falar do Elegante primeiro. Vamos. Então o Elegante é quartzo. É quartzo. Pô, legal demais. É legal demais. Ok, vou concordar que o preço... Mas aí isso aconteceu com todos os FPJ também. Não, ele começava em $18.000 e hoje vendem por tipo 70. Eles pararam de fazer. Porque falaram, cara, não tem como mais. Tem como. Eles fazem 1.000 relógios por ano, só do Elegante são 250. Sim. Então, tipo... Cara, eu fico imaginando o pepino. Eu sei, é caro. É bastante dinheiro. Mas, cara, o pepino de você fazer um relógio... Que aí vai totalmente de encontro com o que eu falei. Em que... Você imagina... Uma coisa é você pedir para uma fábrica fazer 50 milhões de circuitos para você. Eles falam, beleza. Falam, não quero 250 milhões, eu quero 200 circuitos. Cara, 200 milhões, não, 200. Pô, como que eu vou fazer 200? Eu vou parar tudo, vou projetar um negócio para fazer essa quantidade. É um negócio hercúleo. E eu acho fantástico pelo fato de ser... Pá, cara, não tem nada igual. Não tem nada. É um calibre totalmente in-house. Ele fez um negócio que ninguém se meteu a fazer. E, cara, aquele lance de você largar ele aqui, meia horinha, aí ele desliga, né? Ele hiberna. Depois você pega ele de volta, ele... Cara, é incrível. Aí você vai falar, pô, mas é muito caro para um quartz. Tá, mas o FPJ também é muita grana para um mecânico. Também é. Qual a diferença? O problema é $18.000 quartzo, pô, tá muito caro. 70 mil no mecânico. Não, tá tudo bem. Então ele é muita grana. É para um público extremamente específico. Não é para você comprar, não é ele não compete com o Casio F91W. É óbvio, o cara que vai escolher aquilo, ele vai escolher a dedo aquele modelo que é o que qualquer cara que compra qualquer FPJ faz. O cara que só quer um relógio, ele não vai comprar o FPJ, ele vai comprar um Rolex, sei lá. Não tem sentido. Se você vai comprar aquilo, você escolheu aquilo a você dedo. Sabe o que você tá comprando. Exatamente. É muito isso. É uma escolha muito bem decidida. E o que hoje me entristece é que, tipo, pô, as pessoas não estão a fim de comprar porque elas sabem o que é. Isso tá me... Tipo, quando a gente viajou pra Suíça com 5 colecionadores, né? E a gente foi na Ulysse Nardin, foi na Uwerk, foi nessas... Em BNF e tal. Cara, um RM começou a não fazer o menor sentido. Não, menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque, tipo, você tem o Uwerk, que tem, porra, aquele Scorpion, que é um ratrapante, né? Você fica, cara, isso é muito... Você fica rodando o relógio o dia inteiro só pra ver o negócio voltando. E você vê um RM e você fala, cara... não é nada. Tipo, respeito a história de brands e de marca. Pô, o Massa veio aqui, o Massa, porra, puta cara fantástico. Sim. Só legal demais. Você fica tipo, bicho, você sabe por que você tá comprando RM? Você sabe por que você tá comprando RM? Tipo, 010... Olha, faz parte do jogo, no fim das contas. Eu já tive também já tive meus... Seu desgosto. Com esse tipo de coisa. Hoje eu entendo. Olha, talvez isso tenha que fazer parte do todo. Sabe? Vai ter quem faça... De certa maneira... Puta, não sei, eu não gosto de usar essa palavra de democratizar. Mas... Porque não é democrático, né? Não é nada democrático, mas assim... Você tá atendendo todos os gostos. Você tá atendendo o cara que... Você tá levando a palavra.
se ele não quiser entender de nada, e não precisa, não é? Isso daqui é coisa de nerd, por exemplo. Não precisa saber isso aqui para comprar o relógio. Se você comprar um relógio, e até é uma coisa que eu defendo, que eu já falei várias vezes. Eu escolho o relógio de uma maneira muito simples. Gosto, não gosto, posso comprar, não posso comprar. Acabou. Geralmente eu gosto e não posso confiar. Pra mim é 100% do tempo, quase. Mas não adianta racionalizar demais. Então, cara, você gostou do RM? Se o RM te faz Mas levar ao... Puta, isso me associa à Fórmula 1 com negócio de alto massa. desempenho. Porra, vai fundo. Aliás, eu tenho uma fotinho de um acho que é o RM09 aqui, com a caixa de Aluzic e tal. Pô, eu acho animal isso daqui. Cara, a parada, Só o fato de ter colocado a fotinho aqui, eu falei, puta, é legal. a parada não é, tipo, saber o que é. É tipo, o dinheiro não é meu, não sou eu que tô comprando. Então, assim, podem falar, cara, mas você não tem... Não é da Bem, tua mas conta, eu entendo. não é da minha conta, mas assim... Cara, pesquisa. É. É um caminhão de dinheiro, cara. O que eu acho, a pena que eu apenas diria nesse caso é que a pessoa tá deixando de talvez aproveitar coisas muito mais interessantes se ela estudasse mais. Se ela pesquisasse. Se ela pesquisasse mais. Você não precisa abrir o livro. Então ela talvez iria falar, pô, acho que posso comprar coisas mais interessantes que signifiquem mais e que tenha um valor agregado talvez maior, não que não tenha, porque os relógios são super complexos, mas podia estar fazendo melhores escolhas com esse dinheiro. É algo mais ou menos parecido com o que eu já pensei num passado da Hublot, por exemplo, que já falei, não tenho nada contra, acho o Classic Fusion legal pra caramba. Eu acho o Classic Fusion maneiríssimo. Legal demais. Mas teve uma época que realmente os Big Bang, na época que eles apareceram, era muita grana. Você podia comprar tanta coisa mais legal, com um mecanismo mais refinado, mais exclusivo, mais algo assim. Mas faz parte do jogo. Aliás, dá pra até dizer, RM, Hublot, surfaram mesmo um pouco nessa onda de... Só que a RM teve mais sucesso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas surfaram nessa onda de atender uma clientela que, cara, eu quero um negócio bonito que chame atenção, que passe uma imagem de que eu tenho a grana, de que eu posso e tudo mais, e não quero me importar com o que tá dentro, e tá tudo bem. Acho só um desperdício de... o hobby poderia ser mais interessante e mais prazeroso se a pessoa soubesse melhor o que ela tem, o que ela pode conseguir com esse dinheiro. Spring Drive. Abre seu coração. Eu vou falar um negócio que eu nunca falei antes. Por mais que eu seja, porque nunca ninguém tocou nesse assunto. Do Spring Drive. Do Spring Drive. É assim, o Bruno... Acho que você nunca conheceu o Bruno pessoalmente. Não, pessoalmente não. É que eu acho que seria uma coisa que, assim, você tem que liberar a tua agenda e o Bruno também, porque o que vai ter de pano pra manga aí vai ser muito. Que legal. A gente comprou um recentemente, Tá. com um excelente preço. E eu acho que no preço certo... O primeiro que Gran Seiko é um puta de um relógio. O Gran Seiko é um puta relógio. O acabamento é impecável. Pra mim, são os mostradores mais bonitos do mercado. Exato. Aquele Cherry Blossom. É espetacular. Eu queria ter pego o Blue Snowflake, que tem a reserva, o indicador de reserva de marcha no mostrador. Sim. O nosso é o branco com a reserva no caseback. No caseback. Cara, eu acho hipnotizante olhar para aquele relógio. É hipnotizante. É legal. E o Land Dweller tem um pouquinho. Oi? Não entendi. Tem um pouquinho da hipnose. Porque ele é mais fluido também. Essa é a parte que eu acho muito legal. Do Spring Drive. Do Spring Drive. Ele é um movimento híbrido? Coloca nos comentários. Dá pra dizer que sim. Dá pra dizer que sim. Talvez aí seja exatamente o problema dele. Pra você ter uma ideia, acho que o segundo ou terceiro artigo que eu escrevi profissionalmente, não que eu seja um profissional disso, mas que eu escrevi para a revista... Assim, não, autor profissional. Isso, profissional da relojoaria, sim, mas como autor, não me considero, eu considero honestamente isso um trabalho... Corte. Super cuidadoso. Adriano não é profissional. Ele tava enganando esse tempo inteiro, o cara é um embusteiro, né? Mas não me considero um autor profissional, não é a minha primeira ocupação, mas eu arranho um pouquinho escrevendo. E deve ter sido lá pro
segundo, terceiro artigo que eu escrevi na revista Pulse foi sobre o Spring Drive. Ou seja, eu tô falando aí de acho que uns 20 anos, pelo menos. E, obviamente, aquele mesmo material veio parar aqui, eu tenho que falar sobre o Spring Drive, mas ao longo desse tempo todo eu fiquei pensando, eu lembro até que nesse artigo eu já fazia um comentário de que foi uma novidade que chegou um pouco tardia no mercado. Assim, era algo que era para ter sido... Era para ter feito sucesso nos anos 80. Só que ele foi entrar em linha em 98, 99, que foi quando ele aprofundou. É o único do tipo. É o único do tipo. Ninguém tipo. isso. Tem algumas coisas na Suíça que foram feitas muito parecidas. Muito parecidas. Tipo? É que eu não, comercialmente acho que nunca chegou. Nunca chegou no mercado. Mas algumas marcas suíças tentaram fazer a mesma coisa. Alimentar um circuito a quartzo com uma corda manual. Mecânica, manual, automática, etc. E tal. A questão que eu tenho, cara, depois de refletir muito, e aí assim, me ajudem nessa reflexão até. Eu comecei a chegar num ponto em que eu não comecei a não ver mais sentido no Spring Drive. Porque cara, você vai despedaçar os sonhos do Bruno entusiasta. Eu comecei a ficar com a sensação... Eu sei que isso que eu vou falar agora é um pouquinho pesado. E olha, ainda antes de eu falar... Disclaimer. Cara, você gosta, você curte, puta, vai em frente, vai... Nunca deixe de comprar um relógio por causa de nada disso. Vá só naquilo. Gostou? Dá pra pagar? Compra. Ponto final. Esquece o que vem dentro. Se é quartzo, se é mecânico, não interessa. Mas eu passei a achar que o Spring Drive, ao invés de ser o melhor dos dois mundos, ele é o pior dos dois mundos. Eu falei que era pesado. É pra despedaçar corações. Mas vou te falar por quê. Qual a grande praticidade do relógio a quartzo? Primeiro é a precisão. Ele tá sempre ali no horário certo. A primeira coisa, precisão. Muito melhor que de um relógio mecânico. Só que o Spring Drive não é preciso que um quartzo. Ele é bem menos preciso que um quartzo. Ele tem uma precisão hoje melhor do que de um mecânico. Lançaram até o UFA, né? Ultra Fine Accuracy, que é mais ou menos meio segundo. Por dia. Por dia, né? Por dia. Só que mais ou menos segundo de um quartzo bom é mais ou menos meio segundo por mês. Quase, entendeu? Um bom quartzo é 10 segundos ao ano, por aí. Então, assim, a grande vantagem do quartzo ele não tem, que é a precisão. Segunda grande vantagem do quartzo, toda hora que você pegar ele vai estar funcionando, porque ele não para, a não ser que acabe a bateria. O Spring Drive não tem. Terceira vantagem do quartzo, é barato. O Spring Drive não é barato. E aí, então ele não tem as 3 principais vantagens do quartzo. E quais as desvantagens do mecânico? O mecânico tirou do pulso, ele para. Ele tem essa desvantagem. Manutenção é cara. Ele tem essa desvantagem. Que deve ser mais caro que um mecânico comum. Não precisa ser. Ele não é complicado. Tá. No fundo, ele não é complicado. Mas a manutenção é de um mecânico. O preço é de um mecânico. Então, assim, você não tem as vantagens do quartzo e ainda tem as desvantagens do mecânico, tudo num relógio só. Será que não parece o pior dos dois mundos? E a única coisa legal nele é que o ponteirinho corre e desliza, mas... Mas deixa eu te perguntar, ele é um relógio que tem que ter algum tipo de manutenção específica nesse módulo de quartzo ou não? Não. Tipo, ele não tem exemplo. Um híbrido leve, um carro híbrido leve. Ele tem um motor. Sim. E ele tem uma bateria pequena. Exato. Essa bateria pequena, o motor alimenta ela. Certo. E ela ajuda em saída de sinal e tal. Mas ele não é um carro que vai rodar 70 km na bateria. Então, o motor carrega essa bateria. Certo. E essa bateria ajuda no arranque. Algum momento, essa bateria... Você vai ter que trocar e vai ser muito mais caro do que uma bateria de carro normal. Sim. Tem isso no
Não, mais ou menos. A questão tem uma questão aí. Ele não precisa de tanta manutenção quanto o mecânico. Ah, não sabia. Eu achava Tá. que era mais, inclusive. Não precisa, porque a parte do mecânico que mais sofre e que mais precisa de tempos em tempos ser limpa e lubrificada é o escapamento. Porque é ali no escapamento que, se a lubrificação começar a se deteriorar, é ali que vai impactar na precisão. Então a grande questão é essa: a gente faz manutenção, você trabalha com uma tensão forte, muito grande, então muita força, trabalhando num relógio mecânico, corda manual, automático que seja, você tem muita força ali, então ele é mais propenso a desgaste e precisa de uma lubrificação mais criteriosa. O Spring Drive, ele não tem tantas partes mecânicas assim e que não são submetidas a tanta força quanto de um relógio mecânico. Então ele, nesse sentido, ele sofre menos. Eu não sei qual é hoje a recomendação da Seiko de intervalo de manutenção no Spring Drive. Honestamente, não sei. Mas acredito que ela seja um pouco mais alongada que de um relógio mecânico. E a parte eletrônica não precisa de manutenção, é muito robusta, não dá pau, não dá nada. Mas ele também não é complicado, tá? Ele não é, ele é menos complicado do que um relógio mecânico, mas ele é um pouquinho mais complicado que um relógio a quartzo. Então ele ainda tem partes móveis que, hora ou outra, vão precisar de lubrificação. Então ele é um pouquinho mais complicado que um quartzo convencional, que também, hora ou outra, vai precisar desmontar, limpar, lubrificar, sendo analógico. Entendeu? Mas é isso. É uma tecnologia legal, mas acho que chegou tarde no mercado. Ela deveria ser uma tecnologia, era uma opção entre o Kinetic e entre a alimentação solar. Então a ideia é que fosse tivesse essa autonomia sem precisar de uma bateria. Mas isso só foi possível 15 anos, 20 anos depois de desenvolvimento. E aí chegou numa hora em que todo mundo queria relógio mecânico. Aí você colocou um quartz meio... Então, e no fim das contas é isso que eu falei. É legal, é uma tecnologia específica. Quem quer Spring Drive, é fã da Seiko, como todo mundo sabe que eu sou, gosto da marca. Vai em frente. Mas depois de todos esses anos, eu ainda penso, minha opinião pessoal, que eu falo, pô, a impressão que eu tenho é que ele traz o pior dos dois mundos mesmo, infelizmente. Bruno entusiasta. Dorme com essa. Lamento. Por essas razões que eu falei. É porque quem quis esse relógio foi ele, não fui eu. Ele não traz as vantagens do quartz e traz todas as desvantagens do mecânico. Então, não sei. Mas tem o ponteirinho que funciona legal. Bom, existe uma coisa aí para não dizer. Ele faz parte da linha Grand Seiko, então nesse sentido é muito legal. Mas olha, eu arriscaria dizer que se ele fosse embutido numa linha de entrada da Seiko, ninguém ia comprar aquilo. Ninguém ia falar, pô, não tem por que comprar aquilo. Pô. Então... É um nicho, mas é uma curiosidade. Eu nunca falei isso, mas... Primeira vez. Tem gente que vai me odiar por isso, por corações partidos, mas analisando friamente é isso. Achei legal por muito tempo, mas depois comecei a perguntar, putz, será que é legal mesmo? E até que ponto a própria Seiko, putz, tenta... É que eles usam como ferramenta de storytelling para contar a história do mostrador. Sim. A Seiko tem feito muito disso. Que é o vento deslizando pelas árvores da região do ateliê em Como é que é o nome da região? Shinjushi. Aí tem a juba do leão. Assim. Eles são bons. Eles são bons, gente. O marketing da Seiko é muito ruim no Brasil e... Principalmente no Brasil, mas a história que eles contam é muito boa. Sim. O novo Clube Cellar Selections Despertar da Cellar Vinhos, patrocinadora do canal há quase 2 anos, é para quem quer entrar no mundo do vinho e não faz ideia como, e conta com a curadoria dos Wine Hunters da Cellar, que são pessoas que viajam o mundo buscando produtores pequenos, artesanais, que talvez a gente nunca encontraria por conta própria. A Cellar não se preocupa em trazer rótulos famosos, mas sim os que contam uma história e que têm uma energia única. É por isso que o clube se chama Despertar. É um convite para você, além do básico, e refinar o seu paladar, descobrir novos mundos dentro do mundo do vinho. Se você, assim como eu,
adora a surpresa de um vinho que te emociona, que te faz pensar da onde que isso veio, quem é que fez esse vinho, o Clube Despertar é a oportunidade perfeita para você entrar no mundo do vinho. É a evolução do seu jeito de beber vinho. Saúde. Então eles apelaram para isso, mas que realmente tecnicamente é duvidoso. É isso que eu falo. Uma coisa que eu anotei aqui. É. Ah, cara, foi legal, hein? Eu não Interessante. sabia que ia dar certo. Resistência à água. Uhum. É lorota? Porque, Tem um monte de lorotas. porque a galera me pergunta, assim, relógio pra mim tá escrito 50 metros, bicho. 50 metros. É 50 metros. Sub 300 metros, bicho. 300 metros. Eu não entro na piscina com o meu... Porra, desculpa, Não, irmão. Tu tá fazendo não. tudo errado. É. O negócio é pra mergulhar, cara. É que nem você comprar um Jeep e não querer pôr na terra, porque... Exato. Tipo... É. Tá escrito ali, eu vou mergulhar, vou pra piscina. Só não deixa a coroa aberta, né? Sim. Vírgula. Depende. Depende? Depende. O capítulo inteiro que eu falo sobre isso aqui, eu desvendo alguns desses mitos. Um deles é esse de que o relógio de 30 metros é só pra lavar a mão. E o Cara, relógio, isso é porra, é surreal. Um negócio, dá vontade de matar alguém por causa disso. Mas você fala, não, eu só lavo a mão, então eu só entro na... Se eu for lavar meu carro, eu só lavo meu carro com um relógio de mergulho, que os caras da Comex usavam. Porra, cara... Mas eu entendo, existe uma razão que levou isso. Aliás, é o que eu consigo imaginar o porquê que levou a isso tudo. Os manuais japoneses, os manuais suíços nunca se apegaram muito a esses detalhes, ou nunca foram muito específicos, ou que pode ou não pode usar. Mas os manuais japoneses, o japonês ele gosta muito de desenho. Então, por exemplo, você vai na fábrica japonesa, Não, você vai no restaurante, É. tem um manual de como você usa a esteira. Exatamente, nesse naipe. Então, assim, você vai na fábrica, não tem lá, assim, use capacete. Tem um bonequinho com uma viga de metal caindo e rachando a cabeça dele no meio. Que eles usam muito essa coisa visual. E os manuais são muito bonitinhos dos relógios japoneses, Seiko, Sitsen e tal, porque tem o carinha nadando, um mergulhadorzinho, tal. E eles colocam essas classificações do que pode e o que não pode. Porém, os relógios japoneses são baseados numa norma diferente, e baseados principalmente na norma GIS, que é a norma industrial japonesa, eu explico aqui. E a norma japonesa, apesar de largamente baseada na mesma norma ISO, que determina o que é um relógio resistente à água, ela tem classes separadas para o que você pode ou não fazer com o relógio. Então você tem duas categorias com duas classes. Tem a categoria de uso de relógio normal, que é o que só pode respingar e o que pode submergir. E você tem um outro de mergulho, que é para mergulho esportivo e mergulho profissional. Como essa norma não diz especificamente quais são as profundidades de cada uma, a indústria japonesa faz o seguinte: bom, vamos colocar aí que a primeira categoria, que a gente escrever até 30 metros, é só para lavar a mão, e a outra categoria pode submergir um pouquinho e tal. De certa maneira, por isso ser muito bonitinho, todo mundo passou a entender que isso vale para todos os relógios. E isso não vale. Já há muitos anos, ou pelo menos alguns anos, eu posso dizer, a indústria suíça já entende que, até por uma questão de qualidade de imagem, o que ela escreve no mostrador é o que você pode fazer com isso. E ponto final. E a própria ISO percebeu numa época e virou e falou... Porque quando a norma ISO foi escrita sobre isso, era numa época também que não tinha controle nenhum e tinha 1 milhão de fábricas suíças fazendo o que queria. E aí tinha aqueles relógios testados só a vácuo, que resistem a muito mais do que eles realmente resistiriam. Por exemplo, a gente tem um exemplo do Sikura, o famoso Sikura 400. Porra, ele é testado a vácuo ou só no ar, ou a pressão, a 400, o equivalente é o coluna d'água de 400 metros. Mas aquilo nem a pau que aguenta 400 metros você colocar. Tanto é que não é possível que aquele relógio barato que não tinha caixa de aço fosse mais resistente que um Sidweller da época. Entendeu? Não faz o menor sentido. Então, por conta disso, a indústria virou e falou: não, vamos meter uma norma aqui para esses caras pararem de fazer essa papagaiada. Só que com o passar de muitos anos, e a primeira edição da norma é de 1970 e alguma coisa, eles perceberam que, na verdade, a indústria manja muito mais de relógio resistente à água do que a própria instituição ISO. Então eles falaram: olha, a última atualização da norma de 2018, eles falaram: vamos fazer o seguinte, então, como vocês manjam disso mais que a gente,
eu deixo vocês escolherem o que vocês querem fazer, vocês façam, vocês manjam melhor que a gente. Apenas você só tem que ser claro no manual de vocês o que pode e o que não pode fazer, quais os limites e informar que isso tem vida útil e ponto final. Porque já se sabia que a indústria adotava, onde ela escreve que é 100 metros, é 100 metros. Mas ficou essa ideia antiquada de que relógio de 30 metros é só para lavar a mão, respingo d'água, somado a uma ideia errada de que existe uma questão de pressão dinâmica, quando se movimenta embaixo d'água, submete a pressão, não. Tem até os cálculos aqui no livro mostrando que, assim, mesmo que você nade na velocidade do Michael Phelps, a 100 metros de profundidade, o máximo que você vai submeter teu relógio é nem 10 metros a mais. Qualquer relógio aguenta isso. Então, e dentro hoje das marcas, as marcas entendem e tem documentos internos, eu não sei se elas hoje trazem todos os manuais, mas existem documentos internos, não vou falar de quais marcas, que está escrito o seguinte: ó, os nossos relógios, se a gente falar 30 metros, significa que você pode fazer o que você quiser, deliberadamente até 30 metros, com movimentos enérgicos e por tempo prolongado. Então hoje, praticamente toda a marca suíça, o Cartier que você está usando, se ele falar que é 30 metros, São 30 metros. é 30 metros. Você pode fazer, se quiser, você desce até 30 metros com snorkel, faz o que você quiser, ele tem que resistir. Acho que esse aqui são 50. Possivelmente. Então hoje o entendimento é esse, essa questão da... 100 metros. 100 metros. E não é rosqueado. Exatamente. E aí entra na outra questão que você estava falando. Pô, mas a coroa, se a coroa estiver desrosqueada, entra água? Não. Um relógio... Se estiver aberta... Às vezes também não. Porque o que acontece? A rosca da coroa, ela serve primordialmente para manter a coroa fixa no lugar. E um dos testes de relógio de mergulho que você tem que fazer é aplicar uma força na coroa que ela não pode se deslocar assim. O fato dela ser rosqueada torna ela muito mais resistente. Então ela passa mais facilmente nesse teste. Tudo Outra por um coisa... motivo. Quando você está nadando, se você for um mergulhador e começar a fazer isso com o pulso, pode ser que você gire a coroa. Dentro d'água, aquilo se movimentar não é legal. A coroa estando rosqueada mantém aquilo parado. Tanto é que as coroas mais antigas, primordialmente, assim, mais pré-históricas, elas, na verdade, as juntas não ficavam comprimidas. A trava dela, de alguma forma, era só para ela ficar imóvel. O que veda mesmo é a vedação dentro do tubo e o contato entre a coroa e ele. Quando ela está desrosqueada, a compressão dessa junta não muda. Então, por essa razão, a maioria dos relógios tem uma resistência pelo menos parcial e às vezes até total mesmo com ele desrosqueado. Significa que você pode entrar na água desrosqueado? Não, você não deve fazer isso porque é uma proteção justamente para que ela não se movimente. Mas a resistência não muda e vem em alguns manuais de alguns relógios de mergulho dizendo, olha, desrosqueada até 50, 100 metros ele aguenta. Se você cair na água com ela desrosqueada não vai acontecer. E essa é a mesma razão porque um relógio sem a rosca, sem coroa rosqueada aguenta 100 metros. A rosca não faz ela ficar mais ou menos resistente. Mas ele não é apropriado para você fazer um mergulho, porque pode acontecer isso. Você não é um relógio com essa finalidade. Você sabe que eu demorei a perceber que a coroa do Santos é desalinhada? Desalinhada como ela não para no... Não. Desalinhada não. Tipo... Ela é mais para baixo. Ela é mais pra baixo. Isso depende do mecanismo. Você não tem como escapar disso. É igual a do Reduce, né? Que é desalinhado por causa do módulo do Exatamente, crono. porque a máquina está embaixo, os botões estão em cima. E existem alguns relógios que mesmo usando o mesmo módulo, ele tem uma traquitana, um jogo de engrenagens que faz com que a coroa fique na mesma posição dos botões. Aquilo só serve para dar defeito e dar mais problema, mas fica esteticamente, fica igual. São os pormenores Aí é uma questão de você encaixar o design da caixa com os requisitos do mecanismo. Não é fácil. Adriano, o que mais que eu perguntei aqui? Acho que, cara, foi falando 1h20. Tá ótimo. Tá bom. Porra. Sem muito script, foi bom. Foi bom. Eu não faço mais com script. Eu cortei o script da minha vida. Tá ótimo. O pessoal reclamava que não tinha. Agora reclamam que não tem script, né? Mas tudo bem. Sempre vão reclamar. Deu tudo certo, você viu? Cara, e... A gente falou do livro, falou
a gente destrinchou os temas que o pessoal pode encontrar com mais detalhes no livro. Exatamente. Tivemos umas polêmicas aqui, como o Spring Drive ser o pior dos dois mundos, Exato. que eu cheguei a concordar. Ninguém precisa concordar com isso aí. Mas eu dei uma... Vai ter gente que vai deitar hoje na cabeça e vai ficar com isso na cabeça. Pense, reflita, veja se... A indústria da se faz relojoaria, eles adoram overcomplicates, tipo MBNF. Sim. MBNF. Sim. E faz parte. Sim. É legal, é arte. É arte. Pra mim é arte. É arte. Cara, você falou da Watch Time, você ficou um tempo nos Estados Unidos, né? Que a Watch Time tá abrindo um... Tem uma processo de expansão, né? É na Califórnia? Na Califórnia. Por que Califórnia? Mauro falou por que Califórnia? Eu acho que foi quando surgiu a oportunidade de ter um negócio lá. A oficina era de um brasileiro que queria se mudar de lá. Ah, tá. Entendi. E acho que pelo contato acabou... Ele fica na região da Bay Area de São Francisco. Cidadezinha chamada Pleasant Hill. Fica na região de Concord. É bem... 35 minutos de São Francisco. Vale uma visita, hein? Bem legal. Outra coisa. Quais são os seus próximos planos da parte de escrita, né? Como... Foi um projeto... 2 projetos, né? Foram 2 projetos... Cara, eu precisava, porque isso é legado, né? Então, Trabalho danado. Isso aí vai ficar pra sempre. Então, assim... Você pensa já num... O glossário vai ser sempre atualizado. Sim. Até porque a Rolex vai sempre... Vai ter que ser, vai ter que ser. Óbvio, né? As outras marcas também estão... O pessoal falando, tem fanboy da Rolex. O que você pensa pro futuro? Mais um livro, às vezes uma coisa talvez mais técnica, porque esse já não é, como o nome diz, orologia para apressados. Então, ele é para quem quer falar de igual para igual. Sim. Você pensa em talvez desenvolver um trabalho mais técnico? Já pensei. Eu tenho 3 planos, 3 projetos de livro futuros. Primeiro, eu vou fazer a tradução, do Urologia, pretendo fazer também em espanhol. Pelo menos é um trabalho que eu ponho uma vez só, mas eu consigo vender na Amazon do México, da Espanha. Acho que tem um mercadinho ali. Espanhol deve ser vale legal. A segunda língua mais fala, talvez. Exatamente. Ah, não, tem o chinês, né? É. Tirando o chinês, né? Mas deve ser... Porque aí você já pega da América Central até aqui embaixo, mais Europa. Principalmente pelo fato, assim, tem conteúdo aqui que não tem livro nenhum em nenhuma língua, assim como no glossário. Então, pretendo fazer isso. Não é um trabalho muito gigantesco, lógico, as ferramentas hoje de IA. IA para tradução tem que ser. Fantástico. Tem que ser, não dá, não tenho nem capacidade de fazer isso. Embora o inglês eu até conseguiria, mas é um trabalho desnecessário fazer isso na raça. Apenas tradução na raça. Não faz sentido nenhum. Mas tenho mais pelo menos 2, 3 planozinhos aí de coisas mais simples. Realmente, isso aqui era, a obra da minha vida, muito provavelmente. Mas tenho mais 3 planos de algumas coisas mais simples, mais leves, que talvez abranjam um público um pouco maior. Você já viu tem um que é para criança? Um dos planos das marcas. Um dos planos é esse. Mas de pintar? Tipo não é de pintar, não. É tipo... Cara, eu esqueci o nome. É que cada letra é uma marca. É o Audemars Piguet, é Rolex. Não conheço. É um livrinho de bebê. Mas esse é um dos planos. Talvez fazer alguma coisinha aí. Tem que ser uma coisa que eu consiga fazer também com bastante ferramenta, sem muita... Mas fazer, de repente, um livrinho que traga um pouco de cultura orológica para as crianças. Ter coisinhas para pintar. Um de história legal também. Eu acho que dá para... trazer justamente isso. Vou dizer, seria mais ou menos como um Urologia para apressados, um Urologia para crianças, mas, lógico, de maneira muito simplificada, você falou, cara, mas você bonitinha. Tem 8 livros aí dentro, porque são 8 capítulos, você falou que cada capítulo dá um livro. Mas legal, porque, por exemplo, a história a própria história da relação do homem com o tempo e das pessoas que revolucionaram isso, como tipo John Harrison. É legal, é interessante as crianças, é uma cultura legal. Para tentar manter
essa noção de que, de que isso é uma parte importante da história da ciência humana. É um dos objetos mais antigos. Aliás, é o objeto mais antigo que a gente usa até hoje, que não desapareceu, que não deixou de existir na nossa história. É legal, essa é uma das ideias. Penso em fazer alguma coisa com. Talvez sobre relógios femininos, Legal. tá? Porque é um mercado que ninguém fala sobre isso, ninguém. Eu poderia falar, Tem um né? pouquinho de história, dá pra Mas contar quando algumas quando eu historiazinhas. falo de relógio feminino, é tão. A pessoa nem Não, tchum. exatamente. Mas talvez aí. É aí que tá, precisa estudar o que precisa ser voltado para. Precisa ser um livro para as mulheres. Como eu vou fazer isso, não sei, mas tem que ser. Eu tenho que achar uma maneira de me comunicar com elas. Sim. Não dá pra ser esse mesmo papo aqui, que é muito clube do bolinha, entendeu? Muito. Então tem que ser outra. Mas que é muito interessante, até porque, pô, por exemplo, os primeiros relógios de pulso eram relógios femininos. Então, Cara, a gente pode sortear um livro pra galera do YouTube? pode, por favor, com certeza. Foi o segundo sorteio que a gente tá fazendo. Bora. Só no YouTube. É o comentário mais criativo Uhum. de por que você precisa do livro do Adriano vai ganhar Legal. um livro assinado pelo Adriano. Assinado, com dedicatória e tudo. Eu e Adriano, na verdade a gente vai fazer uma votação, eu, Adriano e Bruno, Uhum. de qual comentário foi o mais criativo. Criativo. Fechou. E aí é porque vira uma coisa qualitativa, entendeu? E não sim, quantitativa. Sim. Não use o chat Perfeito. GPT, né? Pelo amor de Deus. Fica feio. Vamos ver aqui quem que vai ganhar. Adriano, cara, obrigado. Acho que, porra, você Imagina, sabe que a pô. gente ainda tem alguns episódios Sim. pra gravar de assunto. tempos em tempos. Temos assunto. Estamos. Antes das palavras finais, que relógio é esse que eu não consegui identificar até agora? Cara, olha, vou até ser sincero, que foi meio uma provocaçãozinha, porque da outra vez eu tava usando um relógio dessa mesma marca, um Merkur, que é um. Cara, é uma. Aliás, não, na outra vez não. Não lembro que relógio eu tava usando, acho que eu tava usando um Seiko. Mas esse aqui é um relógio de uma marca. Cara, é uma marca chinesa. Que eu lembro até que no outro episódio teve gente que foi muito puta. Como que o Adriano gosta dessas coisas e não sei o quê. Aliás, é até uma coisa que eu poderia dizer. Sabe o que acontece? A minha visão, por eu trabalhar com isso e ver isso por dentro e ver como. Meio que ver como as salsichas são feitas. De certa maneira, né? Existe esse ditado. É uma. Assim, a visão que eu tenho é diferente. Muitos produtos que eu respeito profundamente, mas muitos produtos que eu acho que as pessoas tratam como uma coisa assim, como arte, pra mim não são arte, são produtos absolutamente industriais e que É o famoso Don't Get High of Your Own Supply. sabe, é muito legal, mas é um negócio que não me emociona mais. E aí o que precisa pra me emocionar? Cara, precisa ser um negócio de relojoeiro independente, precisa ser um Lang & Tsune, um negócio assim, que tá fora do meu alcance. O que te emociona hoje? É isso, cara. Langzone. Lang & Tsune. Mas tem Porra, assim. algum independente que você fala, cara, esse cara é foda. FP Journey. FP Journey? Nosso amigo Pedro Mazer é viciado no Anderson. Você tremeu inteiro quando encontrou com ele. Eu conheci pessoalmente o Anderson numa das Basel Worlds, quando eles ficavam todos juntos lá. Acho o Voutilanen muito legal. Kari Voutilanen. Não, nem conheço esse. Fantástico. É um dos membros da Academia de Mestres Relojoeiros Independentes. Felipe Dufour, que eu sempre gostei. Eu gosto mais de coisas menos complicadas. Eu gosto mais do básico sendo feito impecavelmente do que coisas complicadas. Uma marca que eu tenho achado muito legal é a Ferdinand Berthoud. Eu acho muito animal. Aquilo é um negócio que eu pego na mão e eu tremo na base. Não é um Rolex GMT. Muito embora qual o melhor relógio para você usar? Seria um Rolex. O Rolex é o relógio dos relojoeiros. Mas aí que tá. Na falta, como eu não consigo alcançar essas coisas hoje, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem usar relógio. E as coisas mais mundanas, eu acho que hoje não estão valendo tanto quanto é muita grana para entregar pouco. Sabe uma marca que eu gosto muito, fazer umas coisas lindas? É a Chapek. Chapek, sim. Eu gosto do Antarctica, que é aquilo que você falou. Eu gosto da coisa básica. É o básico sendo feito de maneira impecável. Eu tenho um negocinho com uma aventurina também que...
Então, é lindo. E aí, assim, na falta desse alcance, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem ver as horas? Pô, então, assim, todo o resto pra mim que tá ao meu alcance virou fan watches. Então, isso é um relógio que eu nem levo a sério. E aí tem muita gente que fala, pô, mas então por que você não compra um Oriente, um Seiko? É legal, só que você, por exemplo, nenhum deles tem um reloginho, um quadradinho assim, bonitinho, elegantezinho, que eu acho legal. Aí eu acabo escapando pra esse tipo de coisa, que é um Merkur, é uma marca chinesa. Não vale nada, mas é bonitinho, é elegantezinho. Diferente, é diferente. Deixa eu ver. E assim, é até engraçado, tem uma coisa que. O outro Mercury que eu tenho, teve um monte de gente que falou assim: nossa, esse relógio é legal e não sei o quê. E a hora que eu falo quanto custa, a pessoa fala assim: tem gente que falou assim. Nossa, mas achei que era um relógio legal. Pô, mas há 5 segundos atrás você falou que era legal. Só porque é um relógio de Cara, é a US$ 250, você mesma acha que não é? coisa que. Se fosse US$ 25.000, ia continuar sendo legal? É a mesma coisa que acontece um pouco no mundo do vinho. Tipo, tem gente bebendo vinho caro só por causa do rótulo. Né? E aí Mas você tem eu não a levo a Stella fazendo sério. um É só trabalho um reloginho foda. bonitinho. Então, assim, É só um reloginho bonitinho que eu acho bonitinho mesmo. elegantezinho. Cara, e olhando assim, superficialmente, né? Bem acabado também, né? Super bem acabado. Então, reloginho inofensivo, mas é o que falei. Eu não vou ficar sem usar relógio por causa disso. E também me nego a pagar, sei lá, tem relógios aí, marcas que eu adoro, mas que estão no Brasil. Relógios que pra mim não valem 30 pau. Vou ter que pagar 30. Pô, vou dar um exemplo, vai, pra dar nome aos bois. Porra, Longines. Adoro Longines. Aliás, se eu pudesse, cara, eu teria uma O Mazera também. coleção. A gente conversou hoje. Eu teria uma coleção de inúmeros Longines modernos. Por exemplo, o Ultra Chrome, que eu acho lindo e que agora acabaram de lançar um mais bonito ainda, um mais social. Só que não, 30 pau não dá. 30 mil reais. Eu não pago 30 mil reais aquilo. Não é questão de ter ou não ter. Não vale 30 mil reais. Na minha concepção, que é um cara que vinha de valores que. E aí, o que eu vou fazer? Vou esperar juntar para comprar o Ferdinand Berthoud, o Langenzunen? Não dá. Então, eu compro umas bobaginhas dessa aqui e vou me divertindo. Mas eu não levo isso a sério. Eu nunca falei que é melhor, que é pior, mas é bonitinho. E se tivesse um Orient com um negocinho desse assim, eu até preferiria do que comprar uma marca dessa que se der pau amanhã, depois de amanhã. Cara, eu fico muito sei lá. querendo entender o que se passa na cabeça do P&D de marcas como Orient, Tecnos, que eu vejo que eles estão querendo melhorar. Uhum. Só que você só fazer um bom design, cara. Olha, que aí, assim, indo meio que vai em defesa deles. Eu sei que o desenvolvimento de um projeto próprio, cara, leva muito tempo. Sim. Leva muito tempo. E você deve ter um monte de restraints aí que não te deixam, que não te dão mega opções de você fazer exatamente um design do jeito que você quer. Muito provavelmente quem fabrica, aí não sei, até a Orient não, porque ela tem a sua própria, provavelmente sua própria fabricante de caixas, etc e tal. Orient usa Epson, né? As máquinas hoje são as feitas pela Epson e tal, porque é tudo do grupo Seiko. Mas assim, eu acho que o tempo que demora para desenvolver isso e até isso chegar no mercado, chegar de uma maneira consolidada, é que faz com que chegue um pouquinho atrasado. Falta olhar um pouquinho mais Pra fora. Pra fora. Tipo o Furlan Marie. É um relógio. Outro dia, cara, eu recebo umas perguntas. Bem mais legalzinho, bem mais dentro da. Porra. Aí o cara falou: mas o movimento é Seiko. Pô, que bom que é Seiko. Significa que é um movimento confiável. Que bom, melhor do que se eles tentassem fazer um próprio deles pra vender esse preço. Que bom que é Seiko, cara. Que bom que é Seiko. Esse mecanismo aqui é um Seiquinho. E você tem uma caixa que tem uma personalidade. Sim. Que é diferente do mundo comum. Principalmente o Furlan Marie, que faz umas paradas muito legais. Uma das coisas legais hoje é que tem um monte de micro brands aí que fazem coisas super exclusivas, desenhos totalmente exclusivos. A Baltic. A Baltic. A Serica eu acho legal demais. Nunca Serica, não dá uma prestei olhada. atenção. Puta, legal demais. Puta, tem um monte de relógio legal aí. São desenhos exclusivos que podem até beber um pouquinho de uma fonte ou outra, mas não são cópias diretas de nada.
A impressão, às vezes, que eu tenho é de que algumas dessas marcas estão... Dá a impressão que elas estão lançando coisas de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, entendeu? É um design meio... Não sei. Não sei, não tem muita variedade, por exemplo. Então, tem o Diver. Às vezes é tem mais outro difícil o cara tirar a coisa. Às vezes não, é mais difícil ele tirar do que ele socar a coisa naquele projeto. Projeto de design, né? De relojaria é contigo. Sim. A própria data. É. O cara tira a data, brother. Mas é isso. As marcas estão. Assim, tem modelos que estão um pouco mais interessantes, então acho que eles abriram um pouquinho os olhos. Eu posso falar, pelo menos, das que eu tenho visto mais de perto. Do ponto de vista qualidade, eu acho que tá honesto. Isso tá sem dúvida. Do ponto de vista se tá legal ou não, a minha opinião é que não. Tipo... tem modelos que eu tenho achado bonitos, por exemplo, da Orient. É um relógio que vai durar pra sempre, esses novos? Porque os Orient 3 estrelas antigos... Acho que sim. Porra, é trator. Esses são também? São. As máquinas são com essa mesma proposta. São. Né? Então, muito ótimo. pouca diferença das antigas. E o legal é que hoje tem vindo com um bracelete mais legal, vidro de safira. A Tecnos também tá começando a usar vidro de safira. Mas esses até R$1.000, assim? Não, tem que subir um pouquinho mais. Tem que subir um pouquinho mais de preço, então, acho que eles estão com a proposta. Pelo menos a Tecnos, por exemplo, tem se mostrado aí disposta a escutar colecionadores e tal, e a resgatar modelos do passado aí. Acho que talvez venha coisa interessante por aí. Coisa do legado da marca, acho que é legal. Eu entendo, cara, tem também o custo Brasil e tudo mais, e chega um ponto mas que... Mas a Tecnos é gigante, né, cara? Eles faturam 400 milhões de reais por ano. Sim. Tipo, margem de lucro de, se eu não me engano... São 15%, números astronômicos. Um negócio assim. Pô, tá deixando, sei lá, 30, 40 milhões de reais por ano, pô. Sim. Só quem quiser ver em detalhe, você entra no site da Tecnos, tem todos os números lá, porque sim, tem, exato. Então, mas olha, se a gente for comparar com o que aconteceu, nos últimos 10 anos, é positivo. Mas ainda, sim, dá pra fazer coisas mais exclusivas, com design mais próprio. Assim. Mais delicado. Tipo, enfim. Beleza. Adriano, link do livro, então, está na bio. Como sempre, aquela câmera ali. Cara, brigadíssimo pelo seu tempo, pela sua presença. Imagina. Mais uma vez aí, acho que, porra... Obrigado você pela A oportunidade. galera gosta muito de ouvir você falando. Tomara, que bom. E eu tento fazer o papel da galera. Então, trazer algumas perguntas que a gente consiga falar de igual para igual. Aí eu vou ler o livro. Sim, aí vai começar a falar de... Depois a gente faz de novo. Boa. Tá? Aquela câmera ali, então, você... Onde compra o livro? Se dá para encomendar? Se tem pronta entrega? O livro, eu não tenho ele para pronta entrega, então, assim, o melhor caminho é no site do Clube de Autores, tá? Tanto o Orologia para Apressados... Eu vou até fazer uma brincadeira, né? Quando eu falo assim, parece urologia. Não é. Orologia. Teve um cliente meu que mandou, estou... Como é que ele falou? Estou encantado com o mundo da urologia. Da urologia, meu Deus do céu. Não, esse é outro ramo. Abraço, Ramon. Esse é só da Orologia para Apressados e o Obscuro Glossário Ilustrado de Relojaria estão disponíveis aqui no Brasil no site do Clube de Autores, tá? www.clubedeautores.com.br. Se você pesquisar pelo título do livro, ou se você colocar Passarelli lá, provavelmente deve ser o único, ou colocar Adriano Passarelli, vai encontrar os livros lá. O legal lá é que você consegue parcelar qualquer um deles em até 12 vezes, então facilita a aquisição aí até dos dois ao mesmo tempo. No momento não estou oferecendo cópias autografadas, eu fiz o pré-lançamento com cópias autografadas que podem comprar lá no meu Instagram, mas fica de olho, de tempos em tempos eu ofereço algumas cópias lá, que aí você compra comigo e recebe uma com autografada, com dedicatória e tudo mais. Me sigam lá no Instagram, lá sempre as novidades, coisas sobre o livro e tudo mais. E vocês... ARP Watches. ARP... ARP Watches, Tem o ponto não, né? Não, tudo ARP junto. Watches. ARP de Adriano Ramos. E o canal do YouTube você tá alimentando aí? Putz, não consigo. Mas tem muita coisa lá.
Tem. Muito tem. técnica, né? Muito técnica, é. Mas não consegui juntar todas as coisas. Não dá pra Não, fazer não. tudo. Isso aqui é um trabalho monstruoso que dá pra fazer. Mas finalmente saiu e agora trabalhar em novos títulos, quem sabe. Então, regras do nosso sorteio do livro do Adriano é... Esse vai ser, obviamente, com dedicatória. Com certeza. Comentário mais criativo nesse vídeo, Uhum. eleito por mim, Adriano e Bruno Entusiasta. A gente vai deliberar Exatamente. qual foi o comentário mais criativo. Aí a gente vai chamar... vai botar um número de contato lá, você chama, a gente manda o... Dá pra enviar direto, né? Envio. Não, Pelo... Não, você passa. É só entrar em contato, vai para passar o endereço. Aí eu faço o envio Fechou. diretamente. Adriano, obrigado, irmão. Imagina. A casa é sua. Sempre que Obrigado você quiser, você. cara. Fala, pô, Bernardo, vamos falar de tal assunto? Bora. Fica à vontade. Combinado. A casa é... Combinadíssimo. E esse, obviamente, é Pô, obrigado, cara. hotel. Olha! É um Pesado, livrão. bicho. É um livrão. Puta, É um livrão. é livro que, porra, tem figurinha. É gostoso de ler, né? É bem ilustrado. Então, dentro da possibilidade de tudo que dava E, pra... cara, é boa a impressão, né? Não, é O sensacional. do... O glossário É assim também, é né? assim também. É um papel couché 150 gramas. Pô, mas não que Brilhante. não que os outros que o outro estivesse ruim, mas eu achei as fotos desse mais bem com a qualidade melhor da impressão. Não sei. É uma impressão minha? Pode ser também. Pode ser impressão. Pode ser mera ignorância Impressão de que impressão é do entusiasta. cacofonia. Mas isso é bem legal, cara. A qualidade da. Muito bom. Inclusive é melhor do que eu já vi de livros. O meu glossário mesmo, que, por exemplo, tem na Amazon, o estrangeiro, um americano lá. Eu já comprei um americano do meu próprio livro e a qualidade não é tão boa assim, não. 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 A encadernação é legal, tudo, mas o papel não é tão Pô, bacana. que irado, você botou as fotos do museu, pô. Sim. Tem várias fotos aí que são fotos minhas que eu tirei. Aqui o relógio marítimo. Uhum. Cara, que legal. Até, bem ó. Uhum. Pô, faz parte. Tinha que falar. Não tem como não falar sobre. Se você ficou até aqui, considere se inscrever. Apoiem o trabalho desse cara fantástico que sempre se mostrou muito disponível para conversar. Inclusive, no outro episódio, a gente teve aquele pequeno contratempo Uhum. Pois é. que não se repete mais. Uhum. Obrigado. Imagina. O link tá na descrição. E se você ficou até aqui, considere se inscrever. Terça, quarta, quinta e domingo tem vídeo novo. Obrigado e até semana que vem. Valeu, Adriano. Perfeito, valeu.